Gente, eu quis fazer logo vou fazer logo essa introdução do vídeo pra vocês, porque essa semana vai ser corrida. Quando eu chegar do trabalho eu quero logo editar esse vídeo. Mas como eu comentei com vocês no vídeo do Doces Inspirados, eu gravei um bolo para vocês se inspirarem. Quem quer fazer, não quer ter trabalho, não quer gastar muito, então eu fiz um bolo muito simples para o meu aniversário. Gente, o bolo ficou simplesmente maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu vou colocar no final do vídeo o gasto dele para vocês terem ideia. E o bolo serviu super bem, restou só um pouquinho, porque muita gente levou para casa, tá? E então eu resolvi postar aí pra vocês, quem quiser também ideia de bolo simples, barato e fácil de fazer. Não precisa técnica nenhuma, só amor e carinho pra poder fazer o bolo. Então vamos pra receita. Vou começar então batendo a nossa massa. Essa massa ela é muito boa, gente, muito saborosa, e ela tem um custo muito barato. No final do vídeo eu vou falar pra vocês quanto que custou, mas se eu não me engano a massa custa entre uns R$2,50 a R$3, se eu não me engano. Então a gente começa batendo os ovos com açúcar na batedeira, tá? Até eles dobrarem de volume e ficarem bem aerados, bem cremosos. Coloca um pouquinho de uma pitadinha de sal, que isso ajuda muito. E esse aí é o ponto da massa, tá vendo? Ela fica bem aerada, cresce de tamanho. E é esse ponto aí que a gente precisa, tá? Agora a gente vai adicionar os secos, tá? Eu misturei todos os secos numa vasilha só. O cacau em pó, a farinha de trigo e o fermento. E o segredo dessa massa, gente, é você bater aí com um fouet, ou se você não tiver um fouet, pode ser um pão duro. Mas tem que ter muita paciência para não perder essa aeração que a gente formou no início, tá? Porque é isso que vai deixar a massa bem leve e bem saborosa, tá? Coloca a água depois, que eu tinha esquecido, né? Você pode colocar antes também, ou nesse momento aí que tiver misturando os secos. E eu não peneiro, gente, os secos nessa massa, tá? Eu achei que a massa fica ótima, ela fica bem fofinha, então não tem necessidade de peneirar. Então mistura bem, ela fica líquida mesmo, tá? Ela não fica uma massa muito grossa, tá? E tenha paciência, coloque o fouet bem lá embaixo para você perceber e ter certeza que não ficou nada lá no fundo. Essa massa não precisa untar a forma, tá? Você pode coloca só um pouquinho de manteiga no fundo da forma e coloca o papel manteiga para ele poder grudar na forma, mas não precisa você passar farinha e passar a manteiga, tá? Eu coloquei um pouco de manteiga aí no fundo da forma para poder grudar o papel e subir nas laterais, tá? Mas se você não quiser usar o papel manteiga na lateral, pode colocar só no fundo. Isso facilita muito na hora de desenformar a massa, tá? Depois que tiver assada, é só você espera esfriar um pouquinho. Eu gosto muito de cortar a massa com esse utensílio aí, eu já falei pra vocês várias vezes sobre ele. Eu comprei no AliExpress, tá? Mas vende em várias lojas de confeitaria, ele é muito prático e fica super certinho você cortando com ele, tá? Se por acaso você tiver, ou se você pretende fazer vários bolos daqui pra frente, para aniversários da família, vale a pena você ter pelo menos 2 formas do mesmo tamanho. Porque assim, essa massa, ela é você consegue ver que ela é uma massa bem fofinha e ela não fica aquela barriga quando a gente termina de assar ela fica bem retinha. Então, se você quiser distribuir a massa nas formas, você vai ter as camadas do seu bolo bem certinha, tá? E sem o risco de ficar uma maior do que a outra, ou você cortar torto. Então acho que vale a pena você investir nesse caso, tá? Eu molhei ali o bolo com Coca-Cola, porque, gente, fica um sabor
maravilhoso, combina muito com brigadeiro de chocolate, vocês precisam testar. A minha tia há muito tempo tinha uma loja e a nora dela fazia o bolo de chocolate dessa forma, então eu nunca me esqueço desse sabor. E desde então eu sempre molho meus bolos de chocolate, no caso para comer geladinho, né, com Coca-Cola, tá? O brigadeiro mesmo, tem várias receitas aqui no canal, então para não ficar algo muito repetitivo para as pessoas que acompanham aqui, eu não gravei, mas eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo e é só colocar no forno e esperar ele engrossar. Eu não fico mexendo pelo fato de eu colocar leite mesmo de vaca. Então esse brigadeiro não tem necessidade de você ficar mexendo toda hora. E eu deixo na geladeira de um dia para o outro, que dessa forma ele cria consistência, tá? Não sei se dá para vocês perceberem, mas o meu bolo, depois que ele esfriou, ele encolheu um pouquinho. E vocês podem perceber que eu estou usando a mesma forma para fazer esse processo na hora de rechear, tá? Então depois que você distribuir, você vai distribuindo o brigadeiro, vai tendo uma noção assim dos números de colheres. Eu fui colocando ali uma colher de cada vez para não ficar uma camada desproporcional da outra, tá? Que aí dessa forma você tem uma noção de mais ou menos a quantidade de brigadeiro que você utilizar. Deixa na geladeira enquanto a gente vai preparar o segundo bolo, que é o de morango. Esse bolo de morango, ele vai o chantilly no recheio, então você não precisa bater o chantilly naquele ponto de bico que ele fica super duro, não. Você bate ele até ele ficar cremoso. Isso vai mais ou menos aí por volta de uns 6, 7 minutos batendo, tá? Aqui no canal tem um vídeo de como fazer o chantininho passo a passo, e lá você pode ver mais ou menos que a hora que eu coloco o leite em pó é essa hora que a gente precisa ir pro chantilly, pro recheio, tá bom? Essa forma aí da massa branca que eu fiz, a mesma coisa do chocolate, eu fiz uma massa branca, só não coloquei o cacau em pó, mas as proporções de farinha de trigo são diferentes, então vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A gente aí distribui então o purê de morango. Esse purê de morango, gente, é nada mais do que a fruta mesmo batida com um pouquinho de açúcar na opção pulsar do liquidificador, que aí ele fica esse purê, ele não fica um suco, tá? E só o açúcar ele já dissolve bastante aí todo o morango e fica esse purezinho super saboroso. Esse bolo é o meu preferido, gente. Ele é muito bom, é ótimo assim para dias de calor, porque ele é super refrescante. E o chantilly, vocês podem ver enquanto espalha pelo bolo, ele tá um chantilly bem cremoso, ele não tá aquele chantilly duro. Então é esse ponto aí que a gente precisa. Se por algum acaso o seu chantilly ficar mais líquido, né, entre aspas, digamos assim, nesse momento, você não se preocupa, porque a gente deixa o bolo no freezer até a hora da gente confeitar ele, tá? Olha, ele tá igual uma nuvem esse chantilly, ele tá num ponto ótimo, tá? Então toda vez depois que você colocar o purê, você vem com o chantilly e espalha ele do mesmo jeito que a gente estava espalhando o brigadeiro, vai espalhando o chantilly para não ficar uma camada mais grossa do que a outra, tá? E depois você vem aí com a sua última camada do bolo. Esse bolo no total ele ficou com 3 camadas de recheio. Eu dividi a massa branca em 2 formas iguais, que esse aro 20 eu tinha, mas eu cortei ela no meio porque eu queria fazer mais de uma camada de recheio, tá? Então depois você vem aí com a última camada do último disco de bolo, fecha o bolo todinho com papel alumínio e deixa ele no freezer por mais ou menos uns 30 minutos. Os 2 bolos, gente, eu fiz um dia antes, tá? E somente no dia da festa eu confeitei ele. Fica aí ao critério também de vocês, se vocês quiserem fazer assim com antecedência, fique sabendo que não tem o menor problema, tá? E agora a gente vai confeitar os 2 bolos. Pra usar no recheio, eu bati mais ou menos 200 ml de chantilly e
chantilly puro, tá, gente? Não é o chantininho. E pra cobrir eu fiz o chantininho. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Volto a repetir para não ficar muito chato, muito repetitivo para as pessoas que acompanham o canal. Então, se você é novo por aqui, não sabe qual é esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá ver, que tem o passo a passo do chantininho, tá? Para combinar com o tema, eu colori o chantilly, fiz um rosa e fiz um azul, que são se eu não me engano, são as duas cores que mais sobressaem, né? Então botei aí um azul bem clarinho, um rosa também bem clarinho, gente. Eu espalhei normalmente com a espátula no bolo, tá? Se você não tiver, pode espalhar com a colher, faça uma textura do jeito que vocês quiserem no bolo. Vocês vão ver que o meu bolo ele não vai ficar totalmente 100% acabado profissionalmente, porque vocês sabem que, em primeiro lugar, eu não sou profissional, então eu também quis fazer assim, uma coisa assim bem rústica, muito simples, justamente para vocês terem esse tipo de ideia para fazer esse tema, ou até o do unicórnio, que também combina a combinação dessas cores, né? O restinho que sobrou de chantilly eu coloquei no saco de confeitar e usei esse bico aí da Wilton, que é um M, só que é aquele bem pequenininho. E só pra não desperdiçar, né, gente, o chantilly. E eu também, eu comprei o chantilly, aquele de 1 litro. Então eu usei 200 ml no recheio e o restante eu bati pro bolo. Como eu fiquei com medo de colocar menos e depois no final não dá, eu bati ele inteiro. Só na hora de tingir que eu não tingi tudo de chantilly, tá? Porque quando ele bateu todo eu percebi que era muita coisa. Então eu fui de olho mesmo, mais ou menos para ver ali o quanto que eu poderia usar nos bolos e tingir. Graças a Deus não sobrou chantilly tingido, só sobrou chantilly normal. E depois você pode usar em outras receitas, ou até mesmo você pode inventar algum bolo ou aquele doce de maracujá que eu mostrei pra vocês no Doces Inspirados. Você pode usar para cobrir aquele bolo ali de mousse de maracujá, que vai ficar maravilhoso com chantilly. Enfim, ou você pode usar em uma outra oportunidade, não muito distante, porque o chantilly pode estragar, tá bom? Então, gente, é isso. Eu fiz uma decoração aleatória. Não precisa de profissionalismo, ter curso nenhum pra fazer o que eu fiz, tá? Aquela espátula ali que eu usei pra riscar, se você não tiver, pode fazer com garfo mesmo, não tem problema. E eu tinha aqui em casa esse pó, esse glitter, né, que é comestível, eu coloquei um pouquinho em cima do bolo para dar um brilho. Para nossa decoração do bolo branco, tá, de morango, eu fiz a mesma coisa, só que a diferença é que eu tingi o chantilly de rosa, tá bom? A decoração no final também fui fazendo uma decoração aleatória com um bico de confeitar depois. Eu alisei o bolo todinho com essa espátula aí. Se você não tiver essa espátula, você pode usar aquela faca bem grande, sabe, que a gente corta carne. Lava bem ela para não ficar com cheiro, né, que às vezes a faca, sei lá, você pode ter acabado de usar, enfim. E usa para poder alisar o seu bolo, tá? E no final eu fiz uma decoração também super simples com o bico de confeitar que sobrou. E eu não usei um outro saco, tá, gente? Eu usei o mesmo saco do chantilly azul, justamente para dar esse efeito aí. Infelizmente ele só deu efeito no primeiro, mas fica bonito, tá vendo? Vocês percebem que fica um efeito bem bonito. E depois eu completei, como tinha acabado o rosa, eu botei um pouquinho mais de chantilly branco, sem tingir mesmo, para terminar a decoração do rosa.
esse aí é o resultado, gente, o resultado final da mesa também aí pra vocês. Se você ainda não viu o vídeo lá dos doces inspirados, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também pra vocês verem o passo a passo, tá? Bom, gente, pra quem quiser saber o custo dos dois bolos, ele custou mais ou menos aí uns R$35, 36, vamos arredondar para 40 então os dois bolos. Eu acho que eu não falei no vídeo, a forma do bolo de chocolate ela tem 23 centímetros e a forma do bolo branco ela tem 20 centímetros, tá? Então o total de todos os ingredientes, o brigadeiro preto que eu fiz, a massa do brigadeiro preto, a massa branca, o chantilly, os morangos, eu usei 2 caixas de morango, sobrou um pouquinho, e o chantilly dentro do recheio, né, do morango e por fora dos dois bolos, deu R$35,98 mais ou menos, tá, gente? Contei também a bandeja onde ficaram os bolos. Isso é um bolo bem barato, né, gente? Porque o bolo de 20 centímetros ele rende mais ou menos de 20 a 25 fatias. E o bolo aí de 23 ele vai render por volta de umas 30 fatias. Muita gente levou o bolo pra casa. E como eu falei pra vocês, ainda sobrou um pouquinho aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí de bolo simples da LOL. Vocês viram que não precisa de técnica nenhuma, tá? Eu fiz uma decoração super simples. Não precisa ter curso, nada disso pra poder fazer. Me chamou tudo arrepiado. Então se você tiver gostado desse vídeo, deixa um joinha pra mim, tá? Pra poder ajudar na divulgação. E comenta aqui embaixo se por acaso eu tiver falado alguma coisa rápida e vocês não entenderam, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!